Para essa garotada, o terceiro ano é a etapa final do ensino médio. Afinal de contas, o vestibular é logo ali. Por isso, olho vivo nas aulas, na explicação do professor e cuidado, claro, para não dar aquele branco na hora da prova, como acontece com certa frequência. É bem complicado, porque assim, às vezes tu estuda tipo uma semana e chega na hora da prova, tu tá muito nervoso e tu esquece tudo. Se começa a ter um branco, eu penso numa coisa engraçada, eu fico mais calmo e acabo voltando às vezes a prestar atenção direito. Mas às vezes tu estuda muito e aí depois tu dá uma revisada um dia antes, só que aí no dia às vezes dá um branco assim mesmo. Nessa hora, o apoio do professor é fundamental e o Rafael sabe bem como auxiliar os alunos a trabalharem a memória na hora de uma prova ou do vestibular. Fazendo sentido, eu uso como raciocínio. E é o que eu tento trazer para eles, de na hora da prova eles poderem ler, dizerem que não sabem, e antes de dar o branco, não sei onde pegar, não sei, mas vou tentar raciocinar e achar uma solução. Esse é o segredo do vestibular moderno hoje. Em alguns casos, o atendimento de uma psicóloga pode ser bem útil para o aluno. É importante, em primeiro lugar, investigar com o aluno se esse branco, essa falta de memória no momento da prova, é uma falta de preparação, que muitas vezes ele está inseguro com a preparação de conteúdo, de revisão, e aí por conta disso acaba tendo esses deslizes, esses brancos. Entre os jovens, a perda de memória é causada principalmente pelo estilo de vida. Cansaço, sedentarismo, falta de sono adequado estão entre os fatores que desencadeiam o fenômeno. Na outra ponta dessa situação estão os idosos. Aí a conversa é bem diferente. Isso porque, claro, o pessoal da menor idade manifesta problemas de perda de memória, naturalmente, em função da idade. E aí existem formas mais leves dessa perda de memória e também formas mais agudas, mais severas, que é o caso das doenças de Alzheimer e Lewy, por exemplo. Aí não tem jeito, o atendimento familiar tem que ser outro e também, se possível, um atendimento deve ser especializado para que a família lide com esse problema da melhor maneira possível. Nessa casa de repouso de Florianópolis, 12 idosos são atendidos. Gente com os mais diversos tipos de problemas relacionados à memória. Tem casos de Alzheimer e Lewy que precisam de atendimento em cuidados especiais. Nós entramos na parte de quê? De renovar todos os dias a memória deles, trabalhar um pouquinho para quê? Todo dia a gente é diferente para eles, então tentar trazer esse bem-estar para eles. A dona Noeli tem 71 anos e está bem feliz na casa de repouso. Ela diz que a memória está em dia, mas que às vezes se esquece de uma coisinha ou outra. Aí ela tenta se manter ocupada o maior tempo possível e até bolou um método para testar o cérebro, para ver em que nível está a memória. O que eu faço para testar? Por exemplo, eu leio um livro, ou leio alguma coisa, uma revista e espero, por exemplo, 2 dias depois, eu penso o que eu fiz, o que tinha ali e volto ali para conferir. Os especialistas apontam, a família tem que ser parceira dos idosos. Precisa entender o que é a doença para dar o apoio necessário ao familiar. Aí ganha o idoso, os parentes e a saúde. A gente busca também trazer o familiar para junto, trazer ele mais presente aqui na casa. Para quê? Para eles também ver que é uma doença, que não é uma coisa que ele está se fazendo. Então alguns não aceitam, outros já se torna normal, eles entendem que a perda de memória é uma consequência da terceira idade e está no nosso dia a dia. Chegou a hora de esclarecer, são tantas dúvidas. Será que o esquecimento comum, esqueci de ir ao banheiro, de pegar aquela caneta, já caracteriza a perda de memória? O que fazer, para manter a mente ativa com o passar dos anos? Bom, para responder tantas perguntas, a gente convidou a neurologista Gladys Lentes Martins. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Obrigada. Você que está em casa pode participar, doutora? Sim, Vai mandando já pelo WhatsApp, que nós vamos manter na tela, para você esclarecer as dúvidas. 98822-6543 e a doutora responde. Afinal de contas, essa perda de memória do dia a dia é comum? São lapsos? O que causa isso, doutora? Na realidade, existem alterações de memória do dia a dia de pessoas, principalmente jovens, que elas são consideradas normais, mas que podem ter uma causa por trás. Por exemplo, como já foi comentado, a ansiedade é um fator muito importante de distúrbio de memória, principalmente em jovens. O uso de drogas, drogas que exercem alguma função sobre o sistema nervoso, a privação de sono é uma coisa muito importante, A pessoa que não tem um sono adequado, ela pode manifestar distúrbio de memória durante o dia, Naturalmente isso é bem comum. Algumas doenças comuns e corriqueiras, como por exemplo o distúrbio de tireoide, pode dar alteração de memória.
a deficiência de vitaminas, principalmente a vitamina B12, que é muito comum hoje as pessoas não ingerirem a carne vermelha, e a falta da vitamina B12, ela pode ocasionar, sim, por exemplo, pós-cirurgia bariátrica, cirurgia do estômago para perder peso, a pessoa tem que repor a vitamina B12. Muitas pessoas não repõem, elas podem ter um distúrbio de memória em função disso. Já estão interagindo, tá chovendo coisa aqui. Doutor, e aí veio até uma dúvida, já até abri aqui um contato de uma menina de 17 anos, ela disse o seguinte: olha, Polito, eu sempre esqueço as coisas, será que eu tenho algum distúrbio de memória? Tem a ver com idade ou afeta todo mundo? Depende do contexto que ela está vivendo, né? Porque se isso sempre foi desde a infância, tem que afastar que isso não seja memória, seja concentração, atenção. Então, são duas coisas diferentes, né? A pessoa que tem distúrbio de concentração e de atenção e a que tem distúrbio de memória. Os idosos sofrem mais? Na realidade, os idosos, pela idade, eles podem ter lapsos de memórias normais também, compatíveis, né? E também igual aos jovens, por exemplo, depressão no idoso é muito frequente, ser causador de distúrbio de memória, mas aí começam a existir as doenças degenerativas, que podem ser a causa do distúrbio de memória. Isso passa por uma avaliação do contexto do idoso, do quão frequente é esse distúrbio de memória, se tem comprometimento da função executiva, se ele desaprende a fazer as coisas que fazia normalmente. Então, isso é um contexto também. O nosso cérebro é complexo e ele precisa de exercício, né? Isso. E aí veio uma perguntinha de uma menina aqui, Letícia. Ela disse o seguinte: doutora, queria tirar uma curiosidade, afinal de contas, comer maçã é bom para a memória ou é mito? O que é bom para a memória? Na realidade, para a memória é bom uma dieta saudável. Né, que não a maçã está dentro. A maçã está dentro, exatamente. Uma fruta. Não? Então, uma dieta saudável é bom para a memória. Existem algumas coisas que ativam, por exemplo, um pouquinho mais, como alguns usam, extrato de ginseng, mas isso né, na realidade, é um suplemento que pode melhorar um pouco, mas não é indicado para alteração de memória, né? Mas eu acho que o mais importante é justamente o estilo de vida, o sono adequado, dieta adequada e outra coisa muito importante que é a atividade física. A atividade física ela exerce uma ação muito positiva sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso, porque ela libera substâncias boas no organismo e isso favorece, inclusive, a memória. Que interessante. Aqueles exercíciozinhos são legais? Vale a pena? Sim, os exercícios para memória especificamente Sudoku, também. Essas coisas Sudoku, todas. palavra cruzada, aquilo que aquela senhora citou de ler um livro e depois tentar ver se ela lembra do que ela leu, isso é muito importante. Porque um dos problemas da memória é a gente não fixar a memória, a gente não colocá-la lá armazenada. A gente costuma, como por exemplo, com o uso do celular, né, que nós costumamos... Anota tudo, né? Esquece o meu telefone. Nós não gravamos os números. Por quê? Porque a gente não fixa na nossa memória. A gente sabe que tem ali quando precisar. Então, comodidade também gera um problema. Então isso atrapalha um pouquinho. Ó, né? já tem gente entrando aqui na história da genética. Sim. A menina diz o seguinte: as mulheres estão em peso aqui hoje, hein? Boa tarde, meu avô paterno tem Alzheimer. Eu tô com 27 anos. Tenho muita perda de memória durante o dia. É preocupante por conta da doença do meu avô? Ela está pensando no futuro. Sim, uma baixa porcentagem de Alzheimer, ela é genética, né? E é uma de início precoce, que tem as características justamente daquele filme, né? Que foi bastante comentado. Mas a grande maioria não, né? Existem fatores que podem favorecer o desenvolvimento da doença degenerativa. Por exemplo, o AVC, né? A pessoa que tem um AVC, ela pode ter mais chance de desenvolver uma doença degenerativa, né? Dependendo do local do AVC. A pessoa que é hipertensa e não trata, que é diabética e não trata, a pessoa que tem estresse contínuo também, né? Então, existem algumas coisas que podem favorecer, mas... Só mais uma perguntinha rápida, doutora, para a gente encerrar. Uma moça disse o seguinte, que minha mãe guarda as coisas e não se lembra, logo na sequência, e repete as conversas. O que ela tem? Não dá para dizer. Primeiro a gente tem que saber a idade dela e ela precisa ser avaliada, sim, porque se ela, na realidade, está repetitiva e está esquecendo fatos recentes... Pode não ser só perda de memória. Pode não ser só perda de memória e pode ser um distúrbio desses que eu falei, depressão, ansiedade, distúrbio de sono, uso de medicamento, mas ela tem que ser avaliada justamente para afastar que isso seja uma questão degenerativa. Doutora, quero agradecer demais a presença da senhora aqui nos estúdios com a gente. Tantas dúvidas foram esclarecidas de um assunto que é complexo. Sim. Doutora neurologista Gladys Lentes Martins, obrigado por estar aqui com a gente.